Boa noite, saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUFS, Seção Sindical, do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter reassumido na gestão 2025-2027, Democracia e Luta, ADUFS em Movimento, que tem na presidência o jovem dinâmico professor André Ferreira, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará. Objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstra a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular Fernando José Pires de Souza, do Departamento de Teoria Econômica da UFC. Graduou-se em Estatística pelo UFC em 1976, é mestre em Economia também pelo UFC em 1991, doutor em Economia pela Universidade de Paris 13, 2000, e pós-doutor pela Universidade de Montreal, Canadá, em 2010. Atua nos mestrados, primeiro, Avaliação de Políticas Públicas, profissional e acadêmico, e tem sido coordenador do mestrado acadêmico desde 2019. E B, Saúde Pública. Assumiu ainda a coordenação do Programa de Extensão Observatório de Políticas Públicas, é pesquisador do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do CNPq, PIBIC-CNPq, e membro associado do GIREPS, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa sobre o Emprego, a Pobreza e a Proteção Social, da Universidade de Montreal, em parceria com outras universidades do Canadá. Atua nas áreas de desenvolvimento, pobreza, políticas públicas de bem-estar social, especialmente nos âmbitos do Estado e Economia, mercado de trabalho, economia regional, proteção social, saúde pública e economia da saúde. Boa noite novamente, professor Fernando. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Se seguiu algum exemplo familiar ou foi influenciado por alguma professora? Boa noite, agradeço imensamente ao meu amigo Bosco Arruda nessa iniciativa da DUFS, muito interessante, porque mostra a trajetória de vários professores da universidade, dá uma certa transparência da universidade para a sociedade, mostra o que a universidade faz, seus acadêmicos, e se constitui num programa de um nível muito bom, muito elevado. Muito obrigado. E você foi influenciado por algum familiar, professor, professora? Olha, escolher a tua profissão? As minhas origens são humildes e na nossa casa a minha mãe e meu pai sempre influenciaram muito pelo apreço que eles deram à educação. Então, estudei em escolas públicas, a minha mãe foi muito importante na minha vida, meu pai era motorista de caminhão e passava o tempo fora, mas nunca deixou de ser o provedor do lar, e a minha mãe foi a pessoa que deu o maior incentivo com relação a essa questão da educação e muitas outras questões, e a nossa formação enquanto cidadão e etc. É importante essa formação familiar e também no nosso papel de educador, né? E você teve algum professor, professora que teve a sua influência para você escolher exatamente essa especialização que você... Pois bem, durante a vida da gente, várias pessoas surgem, né? Surgem, nos influenciam. Mas eu poderia dizer que, em termos de academia, foi muito importante a figura do professor amigo e saudoso, professor Assuero Ferreira. Grande Assuero. O Assuero sempre foi incentivador. Tem outros colegas também, com a Aécio de Oliveira também foi um cara que me incentivou. Né? O Agamenon Tavares, professor Agamenon Tavares, da Economia, né? Fundador da DUF. O próprio Frank Berto, nosso amigo da Estatística, minha formação básica de Estatística, e depois enveredei pela Economia, né? Então, por conta dos trabalhos que eu passei a assumir na área de Economia, trabalhando com economistas, então você trabalha mais na área de econometria, é isso, né? Não, econometria, é economia política, né? Sim, economia política. Então, eu fui com grande fundamento em econometria, é isso? Tive, né? Hoje eu trabalho mais com
economia política, né? Certo. Certo? Por conta justamente da minha aproximação com a área social, da minha aproximação com a questão do Estado, do capitalismo, enfim. E principalmente das políticas públicas. Muito bem. E como você vendo no teu currículo, você tem um grande trabalho de pesquisa, extensão, além do ensino, que é o mais comum, né? Mas como é que a gente trabalha em equipe normalmente em pesquisa e extensão, como é que você avalia a tua contribuição e da tua equipe ao desenvolvimento acadêmico nos campos da pesquisa, ensino e extensão, bem como o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC e para o desenvolvimento regional? Olha, a minha formação em termos de especialização, eu digamos assim, pós-graduação, começou com economia regional, né? Eu fiz mestrado no CEDEPLAR. Antes eu passei pelo governo do estado como concursado do IPLANCE, Instituto de Planejamento do Ceará, hoje PES, né? Passei pelo Banco Nordeste como estagiário, fui um dos fundadores do Sistema Nacional de Emprego com o Zé de Freitas Uchoa, né? Então eu tenho uma formação nas políticas públicas muito forte. E isso, de certa forma, eu trouxe para a universidade, né? Porque eu passei antes uns 10 anos no setor público fora da UFC. E, quanto professor, eu fiz várias pesquisas, né? E publiquei artigos, livros, etc., né? Faço parte de grupo de pesquisa do Canadá, como foi colocado aí, e coordeno o Observatório de Políticas Públicas, faço parte da coordenação do Observatório de Políticas Públicas desde 2005, quer dizer, fazem 20 anos praticamente. Esse programa é um programa que é muito importante pelo incentivo que ele dá com relação à questão do controle das políticas públicas no Ceará e Brasil. Quem que sustenta a contribuição para você com relação ao BNB ou algum? Não tem financiamento, né? Na realidade é um programa da UFC, programa de extensão, e eu trabalho com os bolsistas, né? O financiamento seria por aí, seria com os bolsistas da UFC, né? Que tem por trás CNPq, tem por trás a própria UFC, bolsas da UFC e assim por diante. E os bolsistas contribuem comigo na programação que a gente faz anualmente do Observatório. A gente já fez várias lives, publicações, etc. E também pelo fato de que temos colegas que sempre estão dispostos a colaborar com o Observatório. Então, eu trabalho muito com colaboração dos amigos para uma live, para palestras, para eventos, para seminários, para congressos, colóquios e mesmo publicação de livros. Professor, considerando que da tua especialização em economia política, né, e dado a atual turbulência geopolítica no desenvolvimento de países periféricos como o Brasil, em especial na viabilidade de implementação das políticas públicas no governo Lula, como é que você analisa essas consequências para nós do sul global, com relação a essas turbulências de guerra na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, um indivíduo de extrema direita assumindo os Estados Unidos? Como é que você vê isso? Com relação a essa questão dos países periféricos atualmente, o que a gente pode considerar é que a geopolítica mundial ela é muito forte, considerando que o domínio da economia sobre a vida das pessoas, de uma forma geral. Então, o modo de produção de mercadorias sob a égide do capitalismo, ele tem sempre colocado esses países que foram originários, digamos, da Revolução Industrial como países dominadores, como países que dominam todo o processo e que têm poder de definição e têm poder de impor a sua força, né? E hoje você tem uma situação em que a questão hegemônica ela passa pelo poderio militar como forma até de sustentação do capitalismo. Então, os países periféricos têm uma barreira muito grande à competição, a entrar no âmbito dos países desenvolvidos. Com relação à questão da América Latina, ela sempre foi, digamos, o quintal da América do Norte, em particular dos Estados Unidos.
E nesse particular, essa questão é séria, porque há não só uma imposição em termos do próprio processo de acumulação do capital, como também do Estado americano frente ao Estado brasileiro, né? Pela força do poder persuasivo e pela força do poder da economia. As duas coisas estão juntas nesse processo. Entrando já um pouco para essa questão das políticas de saúde pública, que você também conhece, especialista nessa parte, e considerando que o Congresso brasileiro ele foi formado hoje normalmente por uma influência muito grande do capital, né? A gente fala muito na bancada do 4B, bala, bíblia, boi, banco, né? Que hoje está, inclusive, em confronto com o governo Lula, né? Com relação ao IOF, que não conseguiu. Então, está havendo um problema de desequilíbrio do orçamento com relação à necessidade das políticas públicas que o governo Lula está querendo implementar, né? Então, eu perguntaria como é que você analisa esse comportamento do atual Congresso brasileiro e também a questão do papel das multinacionais na efetivação das políticas do governo Lula, dado que as multinacionais farmacêuticas, elas, na minha opinião, deveriam ser estatais, né? Porque quando entra lucro na jogada, eles criam mercado através dos efeitos que acontecem para cada remédio, são efeitos colaterais, né? E aí é a criação de mercado. E nós temos exemplos aí na YouTube de pessoas, de médicos, inclusive, que eram pesquisadores do câncer, e quando eles estavam chegando a fechar uma questão do câncer, mandaram parar a pesquisa, porque aí é prejuízo para quem produz um remédio que é paliativo, né? Então, como é que você analisa essa questão? Na questão anterior, você falou da ultradireita mundial. Bom, as formas que tem do sistema produtor de mercadorias, do capitalismo, de se defender, é por meio da política também, né? Por meio da política e da força. Então, a ultradireita não deixa de ser um movimento mundial, não é só brasileiro, mundial, e daí o Congresso brasileiro sofre forte influência, mas também ninguém pode botar colocar isso só como causa maior, quer dizer, da influência da ultradireita mundial, mas isso é muito, muito significativo na perspectiva que essa ultradireita atende os interesses do grande capital internacional e do grande capital nacional. Não é à toa que a gente vê a questão da Faria Lima, né, da grande mídia, que são empresas, né, grande mídia tradicional brasileira, conservadora, que são grandes empresas na mão de familiares, né, contra um governo progressista, um governo de trabalhadores, primeira vez, terceira vez agora, né, mas nunca tinha havido um governo, um executivo comandado por uma pessoa originária da classe trabalhadora, e eles jamais admitem isso, né? Jamais admitem porque eles, frente à questão da avidez pelo lucro, a questão da acumulação permanente, eles não permitem que nada que políticas públicas inclusivas, né? Políticas públicas que visem o emprego, que visem o desenvolvimento econômico, sejam implementadas. Na realidade, o que acontece é uma sincronização, é uma certa, digamos assim, um arranjo, né, político, institucional, empresarial, financeiro, que faz com que haja um condicionamento muito forte das políticas públicas inclusivas no Brasil. Então, isso é um reflexo do que tem ocorrido em nível, inclusive, internacional. Muito bem, professor. Eu também corroboro com essa coisa. Eu tenho lido muito sobre isso e constatei recentemente, por exemplo, que os meios de comunicação todos corporativos estão dominados pelos fundos de investimento, como a BlackRock, a Vanguard, né? Só a BlackRock, para quem não sabe, ela movimenta por ano 5 vezes o PIB brasileiro, né? Então, eles têm muita força, eles invadem todos os meios de comunicação, os grandes jornais, grandes televisões e tal, e tentam formar opinião no sentido de evitar que o povo tome consciência de que o desvio, está havendo uma drenagem da grande massa da população mundial para um conjunto muito pequeno, 0,01% dos multibilionários. Então,
Você concorda que é preciso a mobilização popular nos vários países, né, principalmente da periferia do mundial, para que as coisas sejam mais equilibradas do ponto de vista da redistribuição de renda? Olha, isso é evidente. A nossa história, né, da humanidade, inclusive, não é nem somente do capitalismo, mas principalmente no capitalismo, as grandes conquistas da classe trabalhadora, da sociedade em geral, foram conquistadas através da pressão popular. Governos, como eu já disse, principalmente no capitalismo, os governos, o Estado é capitalista. Então, o Estado, no frigir dos ovos, o Estado atende aos interesses do grande capital, né? No caso do Brasil, por exemplo, nós temos o problema da taxa de juros. Então, é uma coisa totalmente inconcebível você ter uma taxa de juros de 15% quando a inflação é de 5%. Então, você tem aí um ganho para o mercado financeiro de 10%. E na hora que ficam pressionando o governo para ter superávit primário, ou seja, ter receita maior do que a despesa, né? E isso leva a uma situação complicada, porque como é que... É tão interessante isso, porque você tem aí... se o governo não gerar emprego e não crescer, eles vão derrubar o governo, porque diz que o governo é incompetente, não foi eficaz, não conseguiu gerar emprego e desenvolver o país, ou crescer. Se ele faz isso, eles vão dizer que vai gerar inflação. E fica segurando uma taxa de juro que não tem sentido, porque, na realidade, uma taxa de juro que dá um ganho real. Ganho real é o que os caras ganham acima da inflação, aplicando no mercado financeiro, de 10%. Isso não existe em parte nenhuma no mundo todo. Para vocês terem ideia, a inflação nos Estados Unidos estava por volta de 4%, chegou a 4%, se eu não me engano, e a taxa de juros menor de que é 4%, quer dizer, negativa. Se a taxa de juros resolve o problema da inflação, era para se esperar que a taxa de juros dos Estados Unidos fosse muito maior do que a inflação, muito mais elevada do que a inflação. E é o contrário, porque lá eles de certa forma, eles veem que o próprio setor produtivo no Brasil e lá também reclama de taxa de juros elevada, é incrível. Agora, o setor financeiro não, o setor financeiro que vive de renda, que vive de aplicações financeiras, e boa parte das grandes multinacionais, das grandes empresas capitalistas hoje, né, elas vivem também no mercado financeiro, porque ela aplica boa parte dos recursos dela em ações e em renda fixa. Muito bom esclarecimento, e eu concordo também que essa questão da tentativa de esterilização do capital que o setor financeiro faz, né, no sentido da produtividade, né, geração de empregos, distribuição de renda, isso é um problema seríssimo que está inviabilizando a gestão pública, né, das políticas públicas. E isso tem que haver uma reação da mobilização popular para tentar impedir, né, ou mitigar, pelo menos, esse aspecto. Temos que, tentando sair um pouco desse foco, eu gostaria de perguntar a você como é que, nesse contexto, como você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos e da formação da visão de mundo, política social e cultural dos e das docentes. Bom, com relação à questão sindical, a gente sabe que o sindicalismo no mundo, né, tem sofrido muito por conta dessas políticas neoliberais e redução de direitos, etc., o que leva a uma situação de fragilidade muito grande dos associados e do próprio sindicato, a própria precarização do emprego, certo? A pejotização, as modalidades de terceirização, etc., tem levado a uma situação complicada para os sindicatos e as próprias transformações no mundo do trabalho, né? Então, hoje, sem um emprego estável, sem um emprego de longa duração, etc., as pessoas vivem muito mais correndo atrás de se defender em termos de conseguir empregos, etc., e se manter no emprego, do que necessariamente de direitos trabalhistas, porque é complicado, entendeu? É complicado. Então, há uma fragilização mundial e uma fragilização também
em termos de rearranjo do sistema sindical mundial. Todavia, com relação à questão sindical no setor público, ele ainda tem uma força considerável, principalmente no sistema bancário, sistemas acadêmicos e mesmo os sistemas públicos de prefeitura e Estado, porque tem uma grande filiação e a única forma que existe do setor público de manter seus direitos e de conquistas, de busca de conquistas, porque eles têm o poder de greve, o poder de reivindicação, etc. Então, a questão sindical luta frente a essa precarização mundial e nacional, principalmente com respeito à pressão que faz no orçamento público para manter pelo menos os recursos necessários para manter as instituições públicas funcionando, em particular o seu corpo funcional, né? O seu corpo funcional que vem aí os direitos trabalhistas, salariais, direitos sociais e assim por diante. Muito bem, professor. Com relação à questão à Dulce, que a gente está falando, a pergunta é mais sobre os docentes e as docentes das universidades públicas, né, principalmente do Ceará, a gente constata que muitos dos novos docentes, os e as docentes, né, eles que têm entrado, eles não estão querendo se filiar à Dulce, né, ao Sindicato Nacional, que já tem mais de 90 mil professores filiados, né, docentes, e que isso dá uma força. A gente sabe que o sindicato, a força dele depende da massa dos filiados, né, dos sindicalizados. Eu fico, assim, preocupado, porque eu vejo que os mais jovens parece que não estão atentando para a defesa dos próprios interesses no sentido coletivo. Às vezes eles estão mais no interesse no sentido individual, mas não no coletivo. E a gente sabe que andorinha só não faz verão. Se não tiver muitas andorinhas, aí o verão não acontece. Então, nesse sentido, eu perguntaria, que conselho você daria aos mais novos docentes da universidade pública e gratuita? Olha, eu acho que essa questão que está acontecendo com jovens, isso é muito mais uma reflexão aqui com relação a isso que eu acabei de falar, da questão da crise do emprego e da questão das transformações que o mundo capitalista e o mundo do trabalho tem sofrido, que tem influenciado o jovem de uma forma geral, né? Esse movimento não é só aqui, essa questão psicossocial que atinge os jovens, é uma questão também nos Estados Unidos, na França e outros lugares. Os jovens, hoje, eles não querem, inclusive eles recusam determinados empregos ou determinadas coisas. Ele chega a esse ponto de recusar, nesses países, né, determinados empregos e até cargos de chefia, porque eles começam a ver no trabalho livre, no tempo livre e com relação à questão da pressão psicológica, fatores importantes para a sua própria vida, para a sua própria existência, que não é só trabalho, né? Então, nesse aspecto, eles vêm com essa fundamentação psicossocial e entram nas instituições públicas. Entrando nas instituições públicas, aí você começa a ver que é um pouco diferente, porque aqui eles têm a estabilidade do emprego relativa, né? Estabilidade relativa, que a gente sabe que não existe estabilidade. Então, aí nesse aspecto, o que acontece é que com o decorrer do tempo, eu acho que eles vão se filiar, porque eles vão ver que numa situação de emprego estável, a única forma de luta que eles vão ter vai ser a luta sindical. Porque não tem sentido ele pressionar ou ele se isolar em termos de barganha ou em termos de reivindicação de direitos, se não for pela via institucional, que é o sindicato. Muito bem, professor, eu concordo plenamente com você. E aí, dado o avançado da hora, a gente vai ter que encerrar. Gostaria que você dissesse as suas últimas palavras e agradecendo de antemão novamente pela participação neste programa. Bom, eu só tenho a agradecer ao meu amigo Zé Raimundo, ao Bosco, Zé Raimundo que está aí na parte do audiovisual, há muitos anos aqui na Rádio Universitária, o meu amigo Bosco Arruda,
né, e a DUFS por essa iniciativa e a UFC, que eu amo muito. E dizer que os tempos hoje são tempos muito conturbados e que não há outra forma de procurar melhorar essa situação se não for por meio de uma conscientização da sociedade mundial de que a gente precisa dar um basta nesse processo de exploração, nesse processo de opressão que o mundo vive. Agradeço a oportunidade. Muito bem, professor. Infelizmente o tempo encerrou. Nós não temos aí como beber de mais conhecimentos dessa sua sabedoria, mas aí damos boa noite a você e a todos os ouvintes do programa Vivenciando a Academia da Universitária FM. Muito obrigado.